E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, você e a sua família. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as 5 lições que eu aprendi saltando de um penhasco. Sim, eu saltei de um penhasco e se você não tá entendendo nada, caiu aqui de paraquedas, eu sugiro que você volte um vídeo, assista ele e depois volte pra esse que você vai entender melhor esse vídeo aqui, né? Então vamos logo pras lições, porque cada lição eu vou acabar falando um pouquinho, cada lição tem uma reflexão por trás, tem um motivo de ser tão importante pra mim e do porquê que essa lição se tornou uma lição pra mim. Então, a primeira lição que eu tirei disso tudo, gente, na verdade, foi antes realmente de eu saltar. Foi no dia que eu tomei a decisão de fazer esse salto, né? Eu até comento no vídeo anterior que foi uma amiga minha que teve a ideia, que ela queria muito fazer isso, acabou falando pra minha outra amiga, que falou pra mim, e no fim as três, né, acabaram decidindo. Mas até eu decidir, gente, olha, teve muito medo por trás. Foi tudo decidido numa ligação de vídeo, né, que a gente tava conversando sobre esse salto. Meu Deus, será que a gente faz? Será que a gente não faz? E só faltava eu decidir, né? E o que mexeu comigo? Foi uma das minhas amigas olhar pra mim e falar: eu só vou saltar se tu saltar, eu não vou se tu não for. Nesse momento que essa minha amiga falou isso pra mim, gente, eu tava assim, tomada pela razão. Eu ficava pensando, isso é loucura? Eu ficava pensando, gente, como é que eu vou pagar esse salto? Porque assim, o preço do salto, ele é justo, até porque tem muita segurança por trás, tem uma estrutura impecável, as pessoas que trabalham lá, nossa, elas passam muita segurança, o próprio sistema do salto mesmo, ele é muito tecnológico, sabe? Enfim, gente, o preço é justo. Só que era uma coisa assim, muito em cima da hora, então o preço tava um pouco mais caro. Eu também tava pensando, cara, como é que a gente vai? Como é que a gente volta? Como é que eu vou fazer com o trabalho? Como é que eu vou fazer com o horário? Sabe? O que eu vou comer? Quanto que eu vou gastar? Então era uma coisa assim que pra mim naquele momento era uma loucura, porque eu não tinha planejado, eu não tinha feito lista de nada, né? E eu sou uma pessoa que faz lista, eu sou uma pessoa que planejo, então essa situação era o ápice da loucura pra mim, né? Tomar uma decisão na emoção. Isso quase nunca acontece comigo. Eu sempre sou muito analítica com as coisas. E só que ao mesmo tempo que isso estava passando pela minha cabeça, estava passando também pela minha cabeça que eu sempre pedi pra Deus, pro universo, pro que quer que fosse, sabe? Eu pedia, pelo amor de Deus, coloca experiências na minha vida que eu quero viver, experiências incríveis, experiências diferentes. E, de fato, essa experiência foi a mais diferente, mais incrível que eu já vivi até agora. Então, quando eu me dei conta disso... Gente, isso assim, em segundos na minha cabeça, tá? Eu tô detalhando, mas tipo, foi muito rápido. Então, quando eu me dei conta que a vida estava me proporcionando esse momento, eu tive que dizer sim. Eu topei na emoção, porque eu entendi que aquele era o momento que eu tinha que dizer sim. Essa foi a primeira lição que eu tirei desse salto, que tudo bem fazer uma loucura de vez em quando, tudo bem a gente não seguir sempre com um planejado, tudo bem a gente nem planejar alguma coisa, né? A segunda lição que eu tirei foi: confia no processo mesmo que dê medo. Como eu também compartilhei no vídeo anterior, tem aquele pedacinho que eu mostro deles preparando, né, a gente pro salto, colocando os equipamentos, e eles seguem todo um protocolo à risca do que falar pra gente, de sempre ter atenção na pessoa que vai saltar. Eles ficam num rodízio ali muito bem organizado, eles vão tentando te conhecer no meio daquela loucura, e é um momento muito sensível tu lidar com uma pessoa que tá ali à flor da pele, com medo de morrer, até porque tu tá pulando de um penhasco. Mas o que aconteceu? Eu fui a última a saltar, então eu vi o processo da minha primeira amiga saltar, o processo da minha segunda amiga saltar, eu vi as explicações que eles deram pra elas, e cada uma foi um processo completamente diferente. Eu nunca vou me esquecer que uma das minhas amigas, ela olhou pra pessoa que tava cuidando dela e falou assim, ó, me explica fisicamente, com ângulo, com número, cara, dá o teu jeito, mas me explica que vai sair tudo bem nesse salto, que eu vou voltar com segurança, que eu vou viver, que eu vou sair daqui viva. E ele explicou pra ela, gente, minuciosamente todo o processo do salto, todo o protocolo de segurança, né, como que faz, como que ela vai, como que ela volta, qual é a tecnologia, qual é a corda. Gente, se duvidar, ele deu até a marca da corda pra ela, sabe, pra passar segurança pra ela. Então eu vi aquilo, eu fiquei, caraca, velho. Aí quando foi a minha segunda amiga, foi outro processo completamente diferente. Quando chegou na minha vez, gente, eu já tinha ouvido muita coisa sobre aquele salto. Eu não queria mais saber de nada. E eu lembro muito bem que eu falei assim, não, só me fala o que eu tenho que fazer,
pra voltar viva, sã e salva, e deu, sabe? Eu não quero ouvir mais nada. E eu não queria ouvir mais nada porque eu já tinha entendido que eu precisava confiar no processo. Eles já tinham explicado, eu tinha visto outras pessoas saltarem antes de mim, das minhas amigas. Eu vi que foi tudo bem, e eu realmente entendi que eu tinha que confiar no processo. Eu tinha que confiar no processo deles e eu tinha que confiar no meu. Que nos leva para a terceira lição, que é: confia no que você sabe e aproveite. Se tu é uma pessoa que precisa ter o controle das coisas, como eu também tenho essa necessidade, né, de controlar as coisas ao meu redor, porque eu não quero que nada saia do planejamento, sabe? Assim, eu preciso ter controle das coisas pra eu me sentir segura, em boa parte das vezes. Essa lição é especialmente pra você que tem esse mesmo problema que eu, né? Que quer ter o controle de tudo. Naquele momento, gente, a única coisa que eu tinha controle era sobre o que eu sentia, né? E era sobre o que eu sabia. Então, eu sabia os processos, eu sabia tudo que eu tinha que fazer pra voltar sã e salva. Então, eu tava tipo assim, ó... só quero abrir o olho na hora que eu estiver ali pronta, né, pra saltar da pedrinha. Só que o que aconteceu, né? Muito irônico, né, da vida, esse momento que eu vou falar pra vocês ter acontecido só comigo, tá? Das minhas 3 amigas, né, do nosso grupo. O que aconteceu? Eu fui Lá, beleza. Fui caminhando até a pedra, tava ali nos últimos ajustes, o moço tava ali segurando a corda. Porque a corda que fica em volta de ti, cara, é de uma pressão, é tipo assim, tem uma outra pedra lá que pesa toneladas e ela tá com uma pressão imensa te puxando, entende? Então ele tava ali segurando, eu tava caminhando. E aquela visão que eu tava tendo, por mais linda que fosse, naquele momento era apavorante, gente, porque literalmente parece que tu vai cair e morrer, tá? E aí o que aconteceu? Eu tava ali na ponta da pedra, eu tava repassando todo o processo dentro de mim, falando, não, tu consegue, tu consegue, tu consegue, tu consegue. Acho que até dá pra ver no vídeo eu fazendo assim, ó. Eu falava, tu consegue, tu consegue, tu consegue. E aí, tem um momento que tu tem que repetir todo o protocolo, né, de volta pro moço que tá ali segurando a corda pra ti. E aí eu falei. Aí eu falei assim, ó, convicta de tudo que eu tava falando, tal, tal, tal. E esse aqui é o último processo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, e depois? Tipo, como se faltasse mais alguma coisa pra falar. E eu falei, como assim tá, e depois? Não tem depois. É só isso? Só foi me passado isso? Aí ele começou a rir e falou assim, ó, depois é só tu aproveitar. Gente, vocês não têm noção, eu fui do inferno pro céu em segundos. Porque pensa, Tu ali apavorada, achando que vai morrer, e a pessoa te perguntar, e depois, amada? depende de ti a volta. E eu pensar, puta que pariu. Aí ele falar isso pra mim, gente, cara... Por que eu achei irônico isso ter acontecido só comigo? Cara, parecia que ele sabia que eu precisava que alguém contestasse, sabe? Porque eu tava o processo inteiro assim, ó, eu preciso confiar no processo, eu preciso superar meu medo, eu preciso confiar no que eu sei, eu não quero contestar porque eu sei que a partir do momento que eu apresentar a primeira contestação, a primeira pergunta, eu não vou parar de contestar e eu vou começar a duvidar que eu sou capaz de fazer aquilo, eu vou começar a duvidar do que eu sei. Isso era o que eu menos queria naquele momento. Então eu tava ali me esforçando muito pra confiar em tudo, sabe? Confiar numa coisa que eu não tinha controle nenhum. Isso foi tão importante pra mim, porque quando eu aplico na minha vida real, depois que toda a magia acontece, enfim, que a adrenalina passa e tu volta pra tua vida normal, de trabalho, de casa, enfim, eu parei pra pensar, quantas vezes tu deixou de confiar em ti mesma só pelo medo de alguém te contestar? Não era nem o medo de tu mesma se contestar, era o medo de outra pessoa contestar. Mesmo tu sabendo que fez os processos certinhos, mesmo tu sabendo, sei lá, que tu estudou, que tu sabe de alguma coisa muito bem, que tu tá tentando confiar no que tu sabe, e às vezes alguém solta, tá, e o que mais? E às vezes esse tá, e o que mais é só uma pegadinha. Cara, quantas vezes isso já aconteceu na vida mesmo? Inúmeras vezes. Isso acontece, bem dizer, quase todo dia. E às vezes não tem tá, e o que mais? É aquilo ali, deu. A pessoa tá só pregando uma peça em ti, a vida tá pregando uma peça em ti, né? Pra mostrar, cara, confia no que tu sabe, aproveita o que tu sabe e tem a experiência que eu tô te dando, né? Não contesta, não pergunta, só vai. O que deixou essa lição pra mim tão especial foi ali na parte que ele falou isso, que eu fui do céu ao inferno ali em questão de segundos, e que ele falou, vamos fazer a contagem pra te saltar? Tu tá preparada? Aí eu falei, tô, vamos. Aí ele falou, então abre os 2 braços.
Tive que abrir os meus 2 braços assim, olhar pra frente, eu não podia olhar pra baixo, eu não podia olhar pra onde eu tava indo. E, cara, é assustador demais, assim, ó, tu se abrir pro desconhecido, literalmente, sabe? Então, aquele momento personificou exatamente quando a gente fala, se abra para o desconhecido, sabe? Só vai, não olha, só vai. Era um momento, assim, de confiança, gente. Simbolizou completamente o que é tu confiar em ti mesmo e confiar no processo e fazer essa loucura. Parecia que eu tava ali pronta pra dar o próximo passo e Deus ia colocar o chão, ou ele ia me segurar pra eu não cair, pra eu não morrer. E eu acho que pra qualquer pessoa é muito difícil fazer isso, né? Por mais evoluído que tu seja, por mais que tu queira viver aquilo, porque eu também tava querendo viver aquilo. É difícil, né? É uma coisa difícil, mas é uma coisa que tu tem que fazer. Então, o que nos leva para a 4ª lição que eu aprendi disso tudo, que é nunca subestimar o ato de fazer ou de tentar algo novo, independente da tua idade. Eu sei que eu falando isso agora, eu sou jovem, pode parecer tipo uma coisa óbvia, sabe? Mas eu fico parando pra pensar se eu ia ter essa mesma coragem, enfim, se eu ia tomar essa mesma atitude se eu tivesse 50 anos, 60 anos, 40 anos, ou até mesmo daqui 5 anos, né? Porque é muito fácil a gente mudar ou fazer algo pela primeira vez quando a gente é mais novo, né? A gente se sente mais liberto pra fazer essas coisas quando a gente é mais novo. É muito mais difícil, a gente subestima muito, enquanto a gente vai ficando mais velho, o ato de fazer algo novo. Então, essa lição pegou pra mim também, porque eu parei pra pensar no futuro, sabe? Tipo, eu preciso ainda ter essa vontade de querer mudar coisas em mim, ou querer me proporcionar experiências, até o dia que eu morrer. E não só enquanto eu sou jovem. E esse ato de fazer algo novo, ou tentar fazer algo novo, ele muda literalmente a nossa vida. Eu era uma Manuela até aquele salto e eu sou outra Manuela depois daquele salto. O salto em si durou 3 segundos, 3 segundos e 100 metros. E depois que eu vi que eu tinha passado por aquele momento, pelos 3 segundos mais assustadores da minha vida, quando eu vi no que eu tinha me metido, gente, quando eu olhei para aquela paisagem que há 3 segundos antes me era apavorante, quando eu olhei para aquilo de verdade, parece que saiu um véu assim, ó. E eu fiquei, eu não acredito que eu tava com medo desses 3 segundos. O que eu senti ali embaixo, ali, é indescritível. O barulho da cascata, o barulho deles gritando por mim, falando meu nome, o barulho da natureza, daquelas árvores, aquele horizonte. Gente, era uma coisa tão maravilhosa que a única coisa que eu posso falar desse momento é que foi mágico. O meu coração, ele tava saindo do meu peito, o meu corpo tava todo adrenalizado. Eu acho que se alguém encostasse em mim, eu ia dar choque. Eu não parava de chorar e falar, meu Deus, que lindo! Os meus carrinhos aqui, ó, não paravam de doer do tanto que eu sorria. E agora vamos pra última lição, que eu tenho quase certeza que eu vou chorar de novo. Mas vamos lá. Depois do que eu passei ali, que eu me senti parte do todo, que eu tava completamente emocionada e que eu tinha acabado de vivenciar o momento mais mágico da minha vida até aquele momento, foi a hora de voltar. O que me leva à 5ª lição, que a felicidade, ela realmente só é real quando a gente compartilha ela com alguém. E no meu caso, eu tava compartilhando ela com muita gente. Com gente que eu conhecia e que eu não conhecia. Cara, a minha experiência não teria sido tão incrível se não fosse por essas pessoas, sabe? Porque todo o apoio que eu recebi das minhas amigas, todo o apoio que eu dei pras minhas amigas, sabe? Porque eu sei que eu fiz parte de um momento muito especial pra elas. Então a gente vai estar ligada por esse momento pelo resto da vida. E todo o apoio que a equipe deu pra gente foi surreal. E tudo que eu senti na volta, sabe? Toda aquela alegria compartilhada, toda aquela adrenalina compartilhada, se tornou uma das sensações
favoritas pra mim. Então é uma coisa que eu quero sentir sempre que eu puder sentir. O mais doido de, às vezes, a gente fazer uma loucura dessa é que muitas das vezes pessoas que tu não conhece, sabe, que não sabem quase nada sobre ti, acabam vibrando por ti, torcendo por ti. Isso torna um momento muito mais especial. Esse foi o meu salto, foi a minha experiência, mas o teu salto pode ser fazer uma loucura dessa também, né? Ou mudar de carreira, mudar o lugar que tu mora, né? Cara, enfim, mudar completamente a tua vida. Eu sei que tu vai sentir todos os medos que eu senti, que é o medo do processo, é o medo de confiar em si mesmo, mas qualquer que seja o salto que tu queira dar, salta. Era o melhor dia da minha vida. Ai, obrigada, Deus. Então era isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!